Leitura de Ezequiel, capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios, que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste, e lhe resgate todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que tirarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque disseste: O rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas, solidões, desde Migdol até Sevene, até aos confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: Ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, e entre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e farei voltar a terra dos pátros e a terra da sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações. Porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações, e não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade. Quando olharem para trás deles, antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército, por paga do seu trabalho com que serviu contra ela. Lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim
diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e te darei abrimento da boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 30. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. Uma espada virá do Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão e os seus fundamentos. Etiópia, e Pute, e Lude, e toda mistura de gente, e Cube, e os filhos da terra do concerto com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba do seu poder, desde Migdol até Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhes davam auxílio, naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada. E haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem, assim diz o Senhor Jeová. Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, e os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desbanharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados, e os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nofe, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, e eu porei o temor na terra do Egito, e assolarei Patros, e porei fogo em Zoã, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de No, e atearei um fogo no Egito, sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Avém e Pibezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os julgos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, no mês 1º, ao 7 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para os esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei seus braços, tanto o forte
como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os espalhareis pelas terras. E esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 31. Capítulo 31. E sucedeu no ano 10º do 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro, e no Líbano de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu povo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela envaiva os regatos de todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam aos seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos, e nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e o lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortarão e o deixarão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem a água
venham a confiar em si, por causa da sua estatura. Porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, e com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem as águas, se consolavam nas terras mais baixas. Também estes com ele descerão ao inferno, e juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerá com as árvores do Éden as terras mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerá, com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 32. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe, semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias aos teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti minha rede com o ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, e te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e fartarão de ti os animais da terra, de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherão os vales da tua altura. A terra onde nadas regarei com o teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, e ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levantar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmos a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com a espada dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então
Farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, e lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer a ela as filhas das nações magníficas, e a terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas de tu a beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram transpassados à espada. Eles cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe farão desde o meio do inferno, juntamente com os que se socorrem, descerão e estão lá os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no meio interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor dos seus sepulcros. Todos foram traspassados e caíram à espada, e os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhes puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espadas, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão, e ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás, e com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, e seus reis, e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados a espadas. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados e envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército traspassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus no meio
pus o meu espanto na terra, na terra dos viventes. Pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu te fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e os construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se quando o atalaia vir a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Ai de ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhas anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tu tiverdes falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quando a impiedade do ímpio não cair por ela, no dia em que se converter na sua maldade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano no 10º mês,
aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, aos moradores desses lugares desertos na terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuía esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. E possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada. Cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e prostituireis a terra? Assim lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, e os filhos do teu povo, fala de ti junto às paredes, nas portas das casas, e fala com um outro, cada um o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem das tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.